Hora de falar sobre um gringo que ainda tem 50% dos direitos econômicos presos ao São Paulo e que está à venda. River Plate divulgou nas últimas horas uma nota explicando a respeito do seu planejamento para a reapresentação do elenco marcada para 22 de junho. E Galopo, atleta que já foi do São Paulo e ainda tem 50% dos direitos presos ao tricolor, está numa lista de atletas que não serão aproveitados no segundo semestre. Ele, inclusive, não treinará com o restante do grupo. Dessa maneira, River Plate espera encontrar opções para que o Galopo seja de preferência vendido. A ideia do empréstimo aconteceria apenas na inexistência de ofertas oficiais. Galopo, que perdeu espaço nos últimos tempos do River Plate de Kudê, 14 jogos e 1 gol na temporada. Das últimas 5 partidas, ele só atuou em uma, quando o River entrou com o time reserva em partida da Sul-Americana contra o Red Bull Bragantino. A avaliação do Galopo hoje é de 3,5 milhões de euros. Se o São Paulo ficasse com metade dessa grana, certamente estaria bem distante dos 6 milhões de euros que investiu quando o comprou. O Galopo é mais um dos reforços que não deram certo com a camisa do tricolor. E que papo é esse de que Lucas Sasson pode voltar ao São Paulo? Confesso que tomei um susto quando li, até porque você lembra, o Sasson deixou o São Paulo pela porta dos fundos, só para refrescar sua memória. Sasson é atleta da base do São Paulo, havia deixado excelente impressão. E ainda na base assinou um contrato de 4 temporadas. Acontece que na oportunidade havia uma discussão se os primeiros contratos de atletas da base tinham de ser de 3 anos ou se poderiam ter um período maior. São Paulo optou pelos 4 anos e o Sasson foi à justiça, conseguindo a rescisão do contrato de forma unilateral. Se imaginava que ele fosse jogar em um outro clube brasileiro e o São Paulo já se preparou na justiça para combater essa situação. Para evitar qualquer problema, o Sasson optou por ir jogar num time do Chile chamado La Serena, que ninguém conhecia, e pouco tempo depois acabou pintando no Atlético Paranaense. São Paulo foi à justiça e conseguiu em primeira instância uma vitória num processo em que ele cobra 150 milhões de reais. É natural que o Sasson recorra dessa decisão e vá buscar seus direitos. Mas, em meio a tudo isso, existe a chance de o Sasson voltar para o tricolor, atleta de 25 anos de idade, titular absoluto no Lokomotiv e cujo contrato se encerra agora no dia 30 de junho. Antes de gravar esse vídeo, procurei uma pessoa do departamento de futebol para conferir essa informação que o meu amigo Samir Carvalho trouxe sobre um suposto interesse do São Paulo. Abre aspas para essa fonte, não tem a menor possibilidade de contratarmos ele, fecha aspas. Também já havia contado para vocês que em conversa com um dos representantes do Sasson, ouvi que a prioridade é continuar no futebol russo, até porque o Lokomotiv já paga mais de 1 milhão de reais por mês de salário e ele sabe que no Brasil não terá chance de alcançar tais cifras. Por que Caleri e São Paulo ainda não renovaram o contrato? Dá para cravar que a negociação está travada. E existem clubes interessados no exterior. O Orlando City, aqui dos Estados Unidos, é um dos interessados. Há especulações também de que ele pode ir para o México ou até voltar para a Argentina, com a lembrança de que o contrato do Caleri com o São Paulo se encerra em 31 de dezembro. A partir de 1º de julho, ele já está livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior. Pois bem, hoje o principal entrave é dinheiro. São Paulo deve cerca de 6 milhões de reais, entre premiações atrasadas e também direitos de imagem. Grana referente a 2024. São Paulo também deve dinheiro a um empresário do atleta. E diante desse impasse, embora queira continuar, o Caleri tem feito exigências que ainda impedem a realização desse acordo. Só para completar, Caleri, que trabalha com a ideia de ficar mais 2 anos no São Paulo, prorrogáveis por um terceiro se metas forem batidas. O jogador chegou ao tricolor em 2021, tem 30 jogos, 11 gols e 3 assistências na atual temporada. O momento, porém, é o pior possível. Já são 10 jogos seguidos sem balançar as redes. E Marcos Antônio vai mesmo ser jogador do Flamengo depois da Copa do Mundo. O craque Neto, em seu programa na TV Bandeirantes, assegurou que o negócio está fechado. O que eu fiz? Entrei em contato com as 3 partes, com o Flamengo, com o staff do jogador e com o São Paulo. O Flamengo preferiu nem confirmar nem negar. O staff do jogador saiu pela tangente. E a falta de respostas de 2 das 3 partes me levaram a imaginar que de fato a coisa pode acontecer. Vale a lembrança de que na primeira janela de transferências desse ano, o Flamengo fez proposta oficial
E o Marcos Antônio trabalhou nos bastidores para que o negócio acontecesse. Ele queria se mudar para o Flamengo. O São Paulo, muito pressionado pela falta de resultados, cobrança de torcedores, decidiu rejeitar a proposta. Na oportunidade, os clubes até cogitaram dar uma preferência ao Flamengo. Em caso de proposta de outro clube, o Flamengo seria avisado e teria a oportunidade de cobrir. Mas essa prioridade acabou não se confirmando. Tudo porque o São Paulo, para isso, queria contar com o Alan por empréstimo. Você sabe, o volante foi negociado por empréstimo com o Corinthians. Então hoje o Flamengo não tem nenhuma prioridade em relação ao Marcos Antônio. Para completar, faltou a resposta do dirigente são paulino, certo? Essa pessoa com quem conversei do departamento de futebol afirmou que não há nada fechado entre São Paulo e Flamengo. Mas Nicola, e a possibilidade de o Luiz Araújo ser envolvido numa troca? Essa também foi outra especulação das redes sociais. Entrei em contato com o representante do Luiz Araújo e ele tratou a chance de o Luiz ser envolvido numa troca com o Marcos Antônio como impossível. O Luiz Araújo até pode agradar o São Paulo, mas hoje, se não ficar no Flamengo, tem duas propostas mais altas de Atlético Mineiro e Cruzeiro que estão bastante interessados. E a cadeira de presidente do São Paulo está vaga. E a sensação é de abandono em meio à Copa do Mundo. Queria contar bastidores do tricolor paulista. Você sabe que a Rimacis, presidente do São Paulo, se juntou a outros 39 presidentes de clubes de Série A e B e viajou para Nova York com tudo pago pela CBF. Uma cortesia da entidade que cuida do futebol. Todos esses presidentes tiveram a oportunidade de assistir à estreia do Brasil contra Marrocos no MetLife Stadium. Na teoria, o cargo vago do presidente abriria espaço para seu vice. No caso do São Paulo especificamente, cujo presidente interino, quem ficaria ocupando essa condição de presidente interino seria o presidente do Conselho Deliberativo, Outen Aires de Abreu. Mas a Rimacis e Outen Aires não se falam. O Aires nem foi notificado pelo Macis da viagem. E mais, quero contar um bastidor importante. O Arrimacis contratou um segurança para ficar na porta da sua sala para impedir que o Outen Aires de Abreu, por algum motivo, tentasse entrar e despachar de lá. Mas as situações estranhas no São Paulo não param por aí. O Rafinha, que é uma espécie de gerente de futebol, não está trabalhando a serviço do São Paulo por essas semanas. Ele havia, quando contratado pelo São Paulo, firmado anteriormente um acordo com a Globo para comentar jogos da Copa. E esse acordo está valendo e o Rafinha tem se ocupado com comentários de partidas por Sport TV e Globo. Só para completar, contar que Rui Costa é hoje o único que presta serviço e trabalha 24 horas por dia na busca de um melhor elenco para o segundo semestre. Boa parte desse período, mesmo com todo mundo de férias, e o Rui Costa em São Paulo, despachando e tentando contratar jogadores, uma pequena parte de férias ao lado da família no Rio Grande do Sul. Você está contente com o momento do São Paulo? O que você pensa sobre o tricolor paulista? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. E o Vasco entrou na briga com o São Paulo pelo zagueiro Arthur Chaves, atleta de 25 anos de idade, que pertence ao Hoffenheim e disputou os últimos 6 meses da temporada na Alemanha com a camisa do Augsburg. Importante contar que a ideia do São Paulo é contratá-lo por empréstimo com opção de compra. Se ele alcançar algumas metas, essa opção se transformaria em obrigação de compra, algo na casa de 3 a 4 milhões de euros. Já Admar Lopes, executivo de futebol do Vasco, tenta convencer o Cruz Maltino a negociar a compra em definitivo do atleta por entender que o Arthur Chaves tem enorme potencial. Cheguei a escutar de um dirigente do São Paulo que esse atleta é comparável a Jeromel, alguém com enorme capacidade de evolução, seria uma baita contratação. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.